Muito boa noite para vocês, nossos queridos amigos e amigas do PopFan TV. Estamos aqui em mais um momento do PopFan Entrevista, recebendo hoje uma das personalidades mais carismáticas do mundo da literatura, que conhece tudo e mais um pouco sobre os mangás. Sem mais delongas, Amora, minha amiga, seja bem-vinda ao PopFan TV. Por favor, apresente-se ao nosso público. Muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Meu nome é Amanda, mas costumo me chamar de Amora. Eu sou a dona da Amora Bookstore, uma loja especializada em mangás que atende todo o Brasil. Olha, realmente, sem sombra de dúvida, é uma monstruosidade. Uma monstruosidade. É uma monstruosidade de satisfação para a gente estar te recebendo, porque eu chamo de Amora, porque eu não conseguiria te chamar de Amanda. Te chamo de Amora. Parece que está brigando comigo, né? Exatamente. Te chamo de Amora mesmo, porque, afinal de contas, sou fã da tua trajetória. E isso já me dá permissão aqui para a primeira pergunta, que eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho como é que nasceu a Amora Bookstore e, principalmente, o seu amor pelos mangás. Como é que é tudo isso na sua vida? Como isso tudo começou, a Amora e a minha leitura com mangá surgiu no mesmo momento. Foi assim, foi instantânea, né? Eu estava com 16, eu estava no segundo ano do ensino médio, e uma amiga minha chamada Tiffany, ela me emprestou uns mangás, uns shoujos, uns romances, assim, que estava lançando na época. Eu li, devorei, me apaixonei pela literatura, né, japonesa, e aí eu comecei a frequentar com as minhas amigas vários sebos, assim, na cidade, que tinha muito sebo naquela época, né? Hoje em dia mal se tem, né? Mas naquele tempo, acho que era 2012, tinha muito sebo. E daí eu comecei a colecionar rápido de sebo, catava qualquer volume para mim, para minha coleção, e depois me deu a vontade de pesquisar na internet sobre um título específico, que era Bleach. Eu tinha encontrado o volume 1 dele. E o Bleach estava R$50 no site amarelinho lá. Aí eu pensei, meu Deus, eu comprei esse Bleach por R$2. Aí eu pensei em revender, comecei a trabalhar nos grupos do Facebook e começou toda a minha jornada, que eu tô ficando velha já. Desculpa até lhe interromper, eu prefiro nem citar a questão da idade, porque, afinal de contas, meus cabelos brancos já me entregam. Mas você, curiosamente, então, como consumidora, passou de curiosa e exatamente ali uma caçadora de relíquias a revender. Daí em diante, como é que se deu exatamente a jornada até os dias atuais? Até namora. Eu lembro muito que eu peguei a coleção que eu tinha, aquela que eu cacei por tudo, acabei vendendo ela inteira para começar a Amora, e hoje em dia eu não tenho nenhuma coleção. Eu faço o que eu me considero mais tipo uma colecionadora de histórias. Eu gosto de guardar elas na memória e contar para os meus clientes mais no futuro, né? Aqueles que me perguntarem, claro, né? Mas eu comecei depois nas redes sociais, comecei com o site depois de 6 anos de Amora, e trabalhei muito, e minha paixão é trabalhar com mangá antigo, não esses que estão lançando agora. Tenho também por causa da loja física, né? Serve muito. Mas minha paixão sempre foi o antigo, contar as histórias dos mangás antigos que tem, porque a gente está muito perdido, às vezes, vendo só modinha, e a gente esquece do que foi lançado. Tem mangá que está sendo lançado desde 1988, mas começou a nossa história em mangá no Brasil, assim, focado 2001, 2000. Então, temos muito tempo de mangá. Tem muito mangá para conhecer. E aí, eu comecei o site, depois comecei a fazer evento. Eu faço evento com a loja antes da pandemia, né? Fazia muito evento no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sulzinho. E agora, com a pandemia, eu tenho ficado mais na loja física, né? E que mais? E é isso. E agora com o canal no YouTube, né? Eu não paro de inventar coisa. Não paro. Não. A genialidade e a inquietude vão sempre adiante. E você mencionou uma coisa curiosa, porque exatamente as histórias trazidas pelos mangás são exatamente duradouras, e às vezes mais do que uma vida até, por assim dizer. São atemporais, né?
Exatamente. A gente tem aí uma certa historinha de um menino com um rabinho de macaco que perdura, 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 perdura por gerações e gerações. E eu preciso né? já exatamente começar a te perguntar quais são os seus mangás favoritos e por quê? Eu acho que eu sou muito uma pessoa de época. Eu sempre estou trocando mangá favorita. Quando eu leio, eu fico imergida, sabe, na leitura e aquele mangá se torna favorito. Então, hoje em dia, tem um que eu sempre leio todo ano, que é Um Litro de Lágrimas, que é sobre uma menina que ela tem uma doença degenerativa e ela vai contando no mangá como é que foi todo o processo dela desde que ela nasceu até quando ela descobriu a doença, a parte de ensino médio dela e depois o falecimento, né? Que ela já não é spoiler, não é spoiler. Uhum. E ela deixou também um diário, né, dentro do mangá para que você curta a sua vida. E eu leio isso uma vez por ano e uma vez por ano eu choro com essa menina. Ela Bom, tá uns 8 anos fazendo eu chorar. É tipo isso. não é à toa que o nome é Um Litro de Lágrimas, É né? um livro de lágrimas. Nossa, é uma sofrência total, tadinha. E um outro que eu tô lendo, que tá em lançamento agora, que eu tô gostando bastante, ele se chama Solo Leveling. Conhece? Não. Solo Leveling é tipo um Presente. fenômeno, mas ele não é um mangá, ele é um manhwa, que é de Uhum. origem coreana. E ele é todo colorido, que os manhwas coreanos são todos coloridos, é muito bonito. É muito bonito. E é uma história de RPG e ação, assim, e de curiosidade, mistério, é muito interessante. Bom, aí você deu uma outra nomenclatura que é muito interessante também. Eu gostaria até que, se possível, você esclarecesse ao nosso público, porque tem terminações diferentes para Ah, tá. tipos de publicações diferentes. Tu Mangás, diz. É. mangakás e os manguás. O que você pode contar para a gente aí dentro do teu conhecimento? Como é que cada um deles se divide? Manhwa é o mangá coreano. Fora isso, eles chamam, se o mangá também é produzido nos Estados Unidos ou aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, também refere-se à conotação mangá, né? Uhum. Mas aí o mangaka é quando, por exemplo, nós temos aqui, ó, mangá, cadê? Vou pegar aqui. Esse aqui, ó, Neon Genesis Evangelion. O Uhum. nome do mangaka é Yoshiyuki Sadamoto, é quem criou ele. O mangaka é quem criou e que Uhum. desenha normalmente. Normalmente o mangaka faz tudo, ele é o criador e o desenhista. Boa, então tá aí para você de casa. Se não conhecia, às vezes escute esses termos em rodas de conversas e fóruns ou até nos grupos de redes sociais. Então você, a partir de agora, ganha mais uma pílula de conhecimento também trazida pela nossa querida Amora. Amora, eu vou te perguntar também sobre uma questão muito importante, já que você prova-se ser uma leitora ávida, está sempre buscando novas literaturas, novos gêneros para cada vez entender mais, praticamente Uhum. tornar-se uma enciclopédia viva. Como é que é também para você acompanhar a importância e a formação de novos leitores, de famílias que consomem os seus produtos? Você costuma receber relatos nas suas redes sociais de clientes seus de que, olha, adquiri volumes e agora toda a minha família lê. Como é que você vê e analisa exatamente esse ponto? Eu vejo muito pela minha loja física, que eu recebo famílias inteiras aqui e que tem muita criança a partir dos 6 anos que está começando a ler. Mas esse hábito já vem dos pais, eles já acham muito importante que a leitura esteja envolvida na vida das crianças, mas especialmente mangá e HQ tem um toque de preconceito, sabe? Preconceito literário, que acham que é só uns quadrinhos, é só uma arte, são aquelas pessoas que pensam que tem que ler Machado de Assis, Monteiro Lobato, tem que ficar por isso, né? Então tem um pouquinho dessa ponta, mas trabalho muito também com professores que levam os mangás e quadrinhos para dentro da sala de aula como uma alternativa, porque às vezes a própria escola faz a criança perder o gosto pela leitura. A minha escola, por exemplo, não tinha quadrinho, eu tive que ler um monte de Machado de Assis, por isso do exemplo, e daí eu perdi um pouco do gosto e recuperei com o mangá. Então eu acho que com criança também é muito disso, ainda mais que elas estão
muito ligados assim só no joguinho, no celular, no computador, tá se perdendo esse hábito, né? E o mangá, como é uma coisa lúdica, diferente, é bonita de se ver, sabe? Eu acho que agrega muito. Mas é muito difícil hoje ainda trabalhar com a questão dos pais, né? Porque são eles que compram, não é eles que têm que trabalhar junto, por causa do preconceito, muitas vezes religioso também. Tem muito pai que tem que vir aqui eu explicar que não é coisa do vermelhinho lá. É bem chato essa pontinha. Bom, mas ainda bem que eles têm a você para exatamente Graças a elucidar. Deus, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Trabalho muito com incentivo das crianças na leitura, né? Então, conversar com os pais é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E antes da pandemia, estava engatilhado um projeto para que a Amora fosse nas escolas explicar os mangás para os professores, falar com os pais, fazer todo esse trabalho de divulgação, né, da obra, né? Porque o mangá, a nossa geração conhece, a anterior ainda não engatilhou nela, né? Então, a gente tem que trabalhar na formação dos futuros colecionadores e leitores, né? Uhum. E é exatamente importante, é curioso, porque, afinal de contas, o mangá também trata-se de uma expressão cultural. É o que a gente sempre fala, né? Conversamos aqui numa ocasião anterior com o ilustre Mike Deodato, e nós falávamos que os mangás, as obras de histórias em quadrinhos, elas são reflexo dos tempos em que vivemos de uma maneira ou de outra. Exatamente, é muito importante, porque também é um meio de transmissão cultural. E, né, um exemplo que eu vou citar, que já vi, você conhece melhor do que eu, existem mangás que falam da culinária típica do Japão e de outras localidades também. Então, ou seja, é super curioso e válido. As vivências dos próprios mangakás, né? Eles colocam tudo que conhecem ou que imaginam dentro do mangá e passam, né? Interessante. Bom, um outro paralelo também importante da gente apontar nesse diálogo, como você mesmo até falou, existe uma batalha hoje em dia sobre as crianças que vivem exatamente mais voltadas para os jogos eletrônicos ou distração pelo celular, o mundo digital. Mas já é uma guerra, no bom sentido, pregressa, que os leitores de mangá têm com exatamente adaptações de obras, né, os animes, para a telinha. E Muito aí, importante. Amora, essa É briga muito importante. foi-se entre mangá e anime. Quem é que sai ganhando, quem está certo, quem está errado, e aquele filler. Vale ser jogado no meio também? Pode deixar o filler, tadinho. Mas o anime é uma peça fundamental para os leitores de mangás futuros, porque principalmente o papel, por exemplo, das streamings, trazendo esses animes, as crianças, os adolescentes, eles conhecem a obra, assistem, gostam e vêm buscar o mangá para poder colecionar e ler também. Faz muito esse trabalho de divulgação, também para a obra física, né? Uhum. É incrível, assim. As crianças, normalmente, elas assistiram Naruto, e daí elas vêm aqui procurando, né? E levam qualquer volume, elas ficam fascinadas. É um ótimo... Eles são muito paralelos, né? O anime e o mangá. Ambos se divulgam e ambos levam para um colecionismo. Eu acredito nisso. Mas, exatamente, é como você falou. Existe uma complementação. De repente, uma cena que você não veria no mangá consegue ser retratada de uma maneira no anime, e às vezes no anime a gente não tem como perceber uma determinada expressão de sentimento que é transportada pelo mangá. Então, pela sua ótica, vale. E está valendo aí. Tá valendo, tá valendo. Sem o menor problema. Também concordo contigo e a polêmica está aí também para ser abordada. E, continuando a falar em polêmica, permanecendo nessa seara, precisamos falar sobre a leitura digital e a leitura física. Qual o seu pesar sobre esse tema tão delicado? Você ainda é fã do mangá que você exatamente consegue folhear ali nas mãos, ou você está se adaptando para a nova realidade e o que os seus clientes preferem? Eu não estou me adaptando, não. Eu continuo no papel jornal, no papel offset. Eu gosto de pegar no mangá. Tenho dor de cabeça se eu tento ler de forma digital.
E eu acho que é uma realidade existir mangás, eles já existem, as editoras já trabalham com a forma digital dos mangás, porque ela tem um custo menor e atinge um público que está gostando mais de pegar no digital, mas tem uma geração inteira que pegou em livro, que gosta do cheiro, de pegar nele, saber onde que está, e de colecionar, de ter na estante. Eu acho que talvez isso não se perca daqui a 10, 15 anos ainda. Eu tenho fé, né? É o meu trabalho. E exatamente. Pela tua clientela, você consegue exatamente medir que não é um fenômeno passageiro. Na verdade, é um hábito, não é? Provavelmente é um hábito. Sem sombra de dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente do teu canal de YouTube também. Você ali cria séries muito interessantes, muito bacanas da gente acompanhar, onde você exatamente retrata diferenças, como um vídeo muito interessante que você fala sobre a demografia. Você ensinou também recentemente aí ao público como decorar paredes de A papel. parede com mangá. Redes sociais têm essa importância, mas o YouTube exatamente é uma janela ainda maior para demonstrar o teu conhecimento. Como é que é para você impulsionar e ampliar essa tua paixão pelos mangás ali no teu espaço do YouTube? É um ato de coragem, assim, porque eu sou muito tímida e não lido bem com haters. Já tive um, não, eu não quero mais. Mas trabalhar esse... É um outro lado, né? Não é só mostrar os mangás, é explicar como é que funciona, contar algumas vivências minhas, né? De eventos, de lojista e tal. E mostrar algumas coisas que eu faço, como a parede de mangá que eu tenho aqui na loja física. Eu acho que é um conteúdo diferente que ainda não tinha sido mostrado de uma forma que eu mostrei, né? Por exemplo, também mostrei sobre como é que se lê um mangá, um vídeo super básico, assim, que vai ajudar muita gente. Então, estou caminhando aí, mostrando o básico e umas coisas engraçadinhas no meio. Tá certo? Bastidores que nem sempre a gente tem oportunidade de ver no dia a dia, Não. mas que você divide conosco. Tem uma outra pergunta que está um pouquinho fora da nossa pauta, eu queria te pegar exatamente de surpresa, que Ai, que bom! você infelizmente, no início do ano, teve uma adversidade muito grande. Ficamos consternados pela situação que você passou, foi uma enchente que te assustou, né? Infelizmente te vitimou aí em Joinville e que te causou um certo prejuízo. Porém, pelas redes sociais houve uma comoção muito grande, você teve apoio de inúmeras outras pessoas exatamente durante o teu processo de se reerguer dessa queda momentânea. Como é que foi exatamente para você e a importância de colaboração dos admiradores e dos fãs que o seu trabalho exatamente conquistou e alcançou para você? Como que te aconteceu? Ai, gente, foi um marco, assim, na minha vida, né? Porque no momento eu tava fazendo stories, sou super feliz que o ano novo ia passar, né? Tirar esse 2020 do mapa por causa da pandemia. Aí eu cheguei na loja no dia 1º de janeiro, já tava tudo cheio de água isso aqui, né? Mas foram os meus amigos da internet, né, que eu fiz graças a Mora, montaram essa vaquinha, né? Teve uma comoção e eu não sabia que eu atraía tanto carinho e gratidão das pessoas, né? E veio ajuda assim de clientes que nem colecionavam mais mangá, mas tinham um carinho do meu atendimento, da minha pessoa. Foi assim um abraço enorme mostrando, Amora, você é muito querida pela comunidade e a gente não quer que você vá à falência ou qualquer coisa assim, né? E deu tudo certo e nem parece que passou 5 meses já. Passou muito rápido. É muito importante exatamente trazer isso à tona, porque mostra o quanto o seu trabalho é válido. Nós aqui do Pop Fan TV não só apreciamos, mas como achamos devida e necessitadamente justo também te fazer relembrar o quanto você é importante para todos aqueles que te acompanham. Amanda, antes da gente encerrar, eu gostaria exatamente que você aproveitasse o microfone do Pop Fan TV para deixar um recado para os seus fãs, para quem te acompanha e também para a nossa audiência que a partir de hoje passa a conhecer o teu trabalho também. Fique à vontade.
Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer o pessoal do Pop Fan TV pelo convite, né? Foi muito especial o convite para mim, eu fiquei muito elogiada. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a entrevista. Sou muito tímida, é muito difícil eu estar fazendo isso aqui. E muito obrigada pelo carinho que vocês tiveram comigo e pelo carinho que todo mundo tem comigo, né? O pessoal falou muito que eu não sou só uma lojista de mangá, né? Eu não me enquadro num rótulo, né? Porque eu faço diversas coisas, né? Inclusive, ajudo muito com a Amora ONGs de animaizinhos, que é um foco muito grande que eu tenho todo mês. E também tem uma psicóloga no Instagram da Amora para ajudar o pessoal nessa pandemia com conteúdos de saúde mental, que é super importante. E agora tem mais uma. Meu Deus, essa loja é só social, né? Não tem nenhuma coisa capitalista. Que a Bruna, ela traz conteúdos para quem quer aprender a ser freelance, para deixar de ser desempregado também. Então, a gente faz várias coisas na Amora, além de vender mangá, né? Mas mais do que justo e necessário você exatamente poder apresentar isso a quem não te conhece, porque mais do que nunca justifica a sua presença aqui, a sua importância dentro da comunidade. Amanda, Amora, não tem jeito. Tá brigando comigo, tá brigando. Eu gostaria que você exatamente deixasse também para o público, convidasse, anunciando suas redes sociais, para que possam te acompanhar aí presente por mais vezes. Vocês podem me acompanhar no Facebook e no Instagram pelo Amora Bookstore. E no YouTube é Amorinha Books e o site é amorabookstore.com.br. Bom, todos os endereços estão aqui embaixo na tela para você que está aí nos assistindo. Sem sombra de dúvida, siga a Amora Bookstore em todas as redes sociais. Prestigie mais do que nunca o comércio que tem aí uma lojista dessa grande personalidade e carinho para com todos vocês que nos atendem. Pop Fan TV vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Amora, beijo carinhoso para você, a gente se vê em breve. Fui!